No México, a morte não é o fim, é uma parte da vida. Todo ano, em 1º e 2º de novembro, os mexicanos celebram o Dia de los Muertos, o Dia dos Mortos. É um momento para lembrar e homenagear os entes queridos que já faleceram. As famílias se reúnem para compartilhar histórias, comidas e memórias. É uma celebração alegre, cheia de vida e cor. O Dia de los Muertos é uma linda tradição. Ela nos lembra que a vida e a morte estão conectadas. É um momento para refletir sobre nossas próprias vidas e o legado que deixaremos para trás. O Dia de los Muertos tem uma história rica que remonta a milhares de anos. Os astecas e outros grupos indígenas antes deles acreditavam em uma visão cíclica da vida e da morte. Eles celebravam seus ancestrais com rituais e oferendas. Os conquistadores espanhóis chegaram no século XVI e tentaram suprimir essas tradições indígenas, mas o espírito do Dia de los Muertos não pôde ser extinto. Com o tempo, as crenças indígenas se misturaram às tradições católicas, criando a celebração única que conhecemos hoje. Semanas antes do Dia de los Muertos, as famílias começam a se preparar. Elas limpam e decoram suas casas. Visitam cemitérios para limpar e enfeitar os túmulos de seus entes queridos. Assam comidas tradicionais como o pan de muerto, um pão doce com sabor de anis e raspas de laranja, o aroma de flores de cempasúchil, tagetes e incenso de copal enche o ar. As crianças ajudam suas famílias a criar bandeiras coloridas de papel chamadas papel picado. Essas lindas decorações representam o vento e a fragilidade da vida. O coração do Dia de los Muertos é a ofrenda, um altar criado para receber os espíritos dos entes queridos. As ofrendas são decoradas com velas, flores, fotos e as comidas e bebidas favoritas dos falecidos. As velas guiam os espíritos para casa. A água mata a sede deles após a longa jornada. Caveiras de açúcar, com os nomes dos falecidos escritos nelas, representam a doçura da lembrança. As famílias costumam passar horas reunidas em torno da ofrenda, compartilhando histórias e memórias daqueles que perderam. Cempasúchil, iluminando o caminho. As flores de cempasúchil, tagetes, com seus tons vibrantes de laranja e amarelo, são as flores do Dia de los Muertos. Acredita-se que seu forte aroma guia os espíritos dos mortos de volta para suas famílias. Pétalas são espalhadas no chão para criar um caminho do cemitério até a casa. O cempasúchil representa a fragilidade da vida e a beleza da morte. Suas cores vibrantes simbolizam a alegria e a celebração que são centrais no Dia de los Muertos. Caveiras de açúcar. Doces lembranças. As caveiras de açúcar são um símbolo lúdico e icônico do Dia de los Muertos. Feitas de açúcar, água e merengue em pó, são decoradas com glacê colorido, glitter e lantejoulas. Elas representam as almas dos que partiram e muitas vezes são personalizadas com seus nomes. As caveiras de açúcar não devem ser mórbidas, mas sim uma lembrança divertida da doçura da vida e da inevitabilidade da morte. Elas são frequentemente colocadas em ofrendas como oferendas aos mortos e também são dadas como presentes aos vivos. Uma festa da diversidade. O Dia de los Muertos é comemorado em todo o México, mas cada região tem suas próprias tradições únicas. Em Oaxaca, grandes altares públicos são erguidos e as pessoas dançam nas ruas. Em Pátzcuaro, Michoacán, as famílias fazem vigílias a noite toda nos cemitérios iluminados por velas, às margens do Lago Pátzcuaro. Em Aguascalientes, cidade natal de José Guadalupe Posada, o criador da icônica caveira Catrina, um festival de caveiras é realizado todos os anos. Essas variações regionais contribuem para a riqueza e diversidade dessa antiga tradição.
uma tapeçaria de vida e morte. O Dia de los Muertos é mais do que apenas um feriado no México. É uma celebração da vida e da morte como dois lados da mesma moeda. É um momento para lembrar, homenagear e celebrar a vida daqueles que já faleceram. É uma tradição que foi passada de geração em geração. É um momento para as famílias se reunirem e compartilharem histórias, comida e risos. É um lembrete de que, embora nossos corpos físicos possam perecer, nossos espíritos continuam vivos nos corações daqueles que nos amaram. Mantendo as memórias vivas. O Dia de los Muertos é uma tradição vibrante e duradoura, que oferece uma perspectiva única sobre a morte. É uma celebração da vida, uma lembrança dos entes queridos e uma prova da força da família e da comunidade. À medida que o mundo se torna cada vez mais globalizado, é mais importante do que nunca manter as tradições que nos conectam ao nosso passado e à nossa herança. O Dia de los Muertos é um poderoso lembrete de que a morte não é o fim, mas sim uma transição para outro estágio da existência. Ao manter essas memórias vivas, honramos aqueles que vieram antes de nós e garantimos que seus espíritos continuem a viver.